Agradecemos a todos que têm estado conosco a cada semana estudando a palavra de Deus, né? Esse tema que nós vamos tratar é Bendito o que vem em nome do Senhor. Esse tema é um tema, né, muito importante e fundamental para nós. Aqui a Bíblia nos diz, né, em Salmo 118, 22 a 23, que a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhosa aos nossos olhos. Então, existe muito questionamentos, várias interpretações, né, de que essa pedra aqui é Pedro, né, ou são os papas. Só que a Bíblia explica, né? E o próprio Pedro explica aqui que não é ele. E ele diz que essa pedra, ele cita uma passagem da Bíblia, do passado, né, de Salmos, que está relacionada à profecia. E ele identifica que essa pedra se tornou a pedra angular é o próprio Jesus. Então, não existe uma continuidade de Jesus como pedra para Pedro como pedra. Na Bíblia não existe isso. A Bíblia nos cita que nós somos pedras, né? Mas não a pedra angular, como aqui está escrito. Nós somos pedras fazendo parte, né, do edifício de Deus. 1 Pedro 2, 4, 9 explica um pouco mais. Nos diz assim: E chegando-vos para ele, pedra viva, então chama a Jesus de pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, né? Então nós também somos considerados pedras vivas, diz aqui, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo. Então, o plano de Deus é que nós façamos parte, né, do corpo de Cristo e sejamos edificados como pedras vivas, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, por causa de Jesus, nós conseguimos fazer sacrifícios espirituais que são agradáveis a Deus. Por isso também na Escritura se contém: Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita, preciosa, e quem nela crê não será confundido. Então, Pedro cita aqui a passagem do livro de Salmos, mostrando, né, que isso está relacionado com Jesus. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Então, Jesus é precioso. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Então, a rejeitar Jesus, você está sendo reprovado. Uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Então, para quem não aceita a verdade, servirá como um tropeço. E escândalo, porque você no futuro vai ser conhecido, né, toda a verdade em relação a você. Para aqueles que tropeçam na palavra. Então, podem tropeçar na palavra de Deus, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Então, tem um futuro para as pessoas que são desobedientes. Aqui em Deuteronômio 32, 4 diz, novamente, relaciona não só Jesus como uma pedra, mas a divindade, o ser eterno, Deus, como chamado de a rocha. Rocha e pedra estão relacionadas. E diz que ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, nele não há injustiça, não há nele injustiça, justo e reto é. Então nós podemos entender que a Bíblia nos mostra claramente quem é a rocha e quem é a pedra angular, que é Jesus. Então, tendo esse entendimento, nós podemos ver aqui em Salmo 100, verso 2 a 3, que Deus nos chama a servir a Ele com alegria. O que é servir com alegria? Sem você ficar com murmuração, com reclamação, mesmo que você esteja passando dificuldade, você servir com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu, ovelha do seu pasto. Então, Deus foi quem nos fez, não nós não fizemos a nós mesmos. Alguns têm uma visão, né, que o homem veio aí de um processo evolutivo, né, que tem uma origem também que ninguém sabe nem consegue comprovar as origens, né? Então a Bíblia diz que Deus foi quem nos fez, nós não fizemos a nós mesmos. João 10, 11, 16 fala assim: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus está dizendo aqui também que é o bom pastor. E por ser bom pastor, dá a vida por nós. Nós somos essas ovelhas aqui.
Mas fala, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas. Foge e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então, se Jesus aqui é o bom pastor, quem é esse lobo? É Satanás e os demônios. E diz aqui, né, que tem pessoas que não são pastores, né, são mercenários, porque eles veem o lobo vindo e abandonam as ovelhas, deixam as ovelhas abandonadas. E esse nós não devemos fazer. Diz aqui, ora, o mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado das ovelhas. Então, tem muitas pessoas, né, que dizem que estão vivendo o evangelho, pregando o evangelho, mas estão sendo mercenários, porque elas, de fato, abandonam as ovelhas quando vê o inimigo se aproximar. Mas Jesus diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, das minhas sou conhecido. Então, se você tem intimidade com Deus, com o tempo, Deus conhece você e você conhece a Deus. Novamente diz aqui, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas. Então, Jesus está mostrando aqui que a morte na cruz foi uma decisão pessoal dele. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Então, Jesus falava que ainda existiam pessoas, né, de outros que não seriam de origem judias. Então, muitos de nós fazemos parte desse grupo, dessas outras ovelhas. E diz, também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Então, o plano de Deus é que um dia só haja um rebanho e um pastor. Hebreus 13, 20 a 21 diz assim, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos ao nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Então, aqui diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas, mas também diz aqui que a aliança foi baseada no sangue de Jesus. E diz que essa aliança é eterna, de Deus para com a humanidade. E qual é o plano de Deus? Né? Aqui fala que vos aperfeiçoe em toda boa obra. Então, o plano de Deus é nos salvar, nos resgatar, para que a gente pratiquemos boas obras, para fazer de sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, a qual seja a glória para todos sempre. Então, o plano de Deus é trazer você de volta para ele e te transformar, ou seja, transformar cada um de nós para que nós possamos fazer a vontade dele. E essa vontade é praticar boas obras que sejam agradáveis para Deus. Então, não existe salvação sem fé e sem obras. As duas têm que andar juntas. Salmo 22, verso 1, 2 diz que o Messias, o Messias passaria, né, por muitas dificuldades. E às vezes nós também estamos passando por muitas dificuldades. Aqui, Salmos 22, verso 1 a 2 diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Então aqui, isso está diretamente ligado ao que Jesus passou quando estava aqui na terra. Aqui diz, por que te alongas do meu auxílio, das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, tu não me ouves, de noite e eu não tenho sossego. A gente está orando a Deus por algumas coisas e a gente pensa, né, que Deus não está ouvindo e a gente está sem sossego porque aquela coisa não aconteceu ainda da forma que a gente pensava. E a gente fica clamando de dia, de noite, pensando que Deus não está nos acompanhando. Mas está. Estava acompanhando Jesus. Só que existia um plano, existia algumas coisas que faziam com que Deus, né, não atuasse naquele momento. Pode ser também o nosso caso. Salmos 22, 16, 18 diz assim, pois cães me rodearam cães. Cão, na original, é cão mesmo, pessoas, né, que se opõem a Deus. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés. Então, aqui, esse salmo aqui está falando de Jesus. E diz também, né, que Jesus foi traspassado pelas mãos e os pés. Alguns tinham questionamentos, né, que foram em outros lugares, né, foi no pulso. Aqui está dizendo que foi mãos e pés. Poderia cantar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. É parte entre si as minhas vestes
e lançam sorte sobre a minha roupa. Isso aqui aconteceu em detalhes na vida de Jesus. Então, não há outro Messias. As profecias já se cumpriram em relação a Jesus. Isaías 53, de 2 a 5, diz assim: porque foi subindo Jesus, aqui fala de Jesus, como Messias, o sofredor, foi subindo como um renovo perante ele. Renovo é aquela coisa que foi renovada, né? A raiz de uma planta, né? Que começa a se recuperar novamente. Como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. Olhando nós para eles, não havia boa aparência nele para que desejasse. Então, alguns podem ter certeza que Jesus não era a pessoa, né, que é considerada bonita, os parâmetros, né, daquela época também de hoje. Diz aqui que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentados nos trabalhos, e como que de quem os homens escondiam o rosto. Então, as pessoas, né, tinham aqui uma certa rejeição a Jesus. Aqui diz mais, era desprezado. Não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, a Bíblia explica o que aconteceu. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, a gente ainda culpava Jesus, alguns ainda culpam Jesus, né? Ainda hoje. Mas aqui explica o que aconteceu com Jesus. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões, dos meus pecados e dos seus. Moído por causa das nossas iniquidades. Então, isso é o que aconteceu com nós. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, que castigo é esse? Era a morte eterna. Então, Jesus sofreu uma morte que era para não voltar. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então, o plano de Deus foi assumir a dívida que nós não podíamos pagar e assumir por nós essa dívida. Então, Deus é sempre fiel à aliança dele para conosco e para com a humanidade. Salmos 89, 26, 39, 29 diz: ele me chamará, dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a minha rocha da minha salvação. Então, Deus aqui está explicando claramente que Jesus aqui, novamente retratado aqui no Salmo 89, onde Deus é explicado no livro de Hebreus, né? E Deus, né, gerou Jesus, né? No sentido, né, que Jesus tornou-se humano. Mas ele nunca deixou de ser divino. Então aqui diz: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Então aqui está citando Deus como a rocha, como nós vimos anteriormente. Também o farei meu primogênito, mais elevado que os reis da terra. Então que Deus prometeu que Jesus, o primogênito no sentido de ser o principal, seria mais elevado que qualquer rei da terra. A minha benignidade lhe conservarei para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente. Então tem a semente de Jesus. Qual é a semente de Jesus? Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e que perseveram até o fim. E diz: o seu trono será como os dias do céu. Então será eterno. Jesus tem um trono. Salmo 132, de 10 a 14, fala assim: por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. Então Deus, por causa de Davi, a promessa que ele tinha feito, ele cumpriu essa promessa, trazendo Jesus da descendência de Davi. Disse: o Senhor jurou com verdade a Davi, não se apartará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Então, que trono é esse aqui? O trono do universo. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Então, se eles tivessem obedecido os descendentes de Davi, ainda teria governantes de Davi até hoje. Diz: porque o Senhor escolheu Sião, desejou para a sua habitação, dizendo: este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois eu o desejei. Então Deus diz aqui que vai mudar o lugar onde ele governa o universo, vai ser aqui a terra agora. Diz aqui em Mateus 1,17: de sorte que de todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Deus trabalha com alguns números, né, que são muito importantes. Então, de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até a deportação para a Babilônia foram mais 14 gerações.
Desde a deportação para a Babilônia até Jesus foram mais 14 gerações. Então Deus trabalha com a questão desse número 7, e esses múltiplos de 7 tem muito a ver com a nossa vida e com a vida também da igreja. Hebreus 1:8 diz aqui, ó, o que eu tinha citado, mas do Filho, ou seja, de Jesus, diz: ó Deus, está chamando o Filho de Deus, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então está dizendo que Jesus é Deus. E o trono de Jesus vai subsistir, ou seja, existir pelos séculos dos séculos. E o cetro, né, de igualdade, seja de governança, né, com igualdade, base, né, do governo de Jesus. Então aqui nos fala, em Salmos 2, de 1 a 8, que muitas pessoas, né, ainda têm dificuldade em entender isso. Mas aqui, novamente, Salmo 2 está tratando novamente de Jesus. Ó. Porque se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, seus governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, esse plano ainda está em execução. Satanás está organizando um governo mundial para se opor a Jesus. E eles estão planejando para lutar contra Jesus, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Eles não aceitam, né, o governo é o governo de Deus. Aquele que habita nos céus, né, diz aqui, que se rirá. Deus zombará deles, porque eles não têm poder para lutar contra Deus. Então lhes fará na sua ira e no seu furor subará. Diz: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Isso aqui foi usado em Hebreus para retratar Jesus. Pede-me, eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Aí nós podemos ver claramente, né, Deus relacionando o passado, o presente e o futuro. Salmo 110, verso 1 a 4 diz: diz Yahvé ao meu Senhor. Então Deus, né, Yahvé, disse ao Senhor de Davi: assenta-te a minha mão direita até que eu ponha teus inimigos por escabelo dos seus pés. Quem é que está, né, sentado hoje à direita de Deus? Jesus. E Jesus está esperando até que se cumpra essa promessa de Deus aqui. Diz que o Senhor enviará o cetro da sua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Então Deus vai colocar Jesus e Jesus vai continuar governando sobre essas pessoas. E diz: o teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, nos ornamentos de santidade, desde a madre da alva, tu tens ovários na tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso aqui está citado no Salmo 110 e está explicado no Salmo 6, no capítulo 6 de Hebreus. Está explicado lá a situação. E aqui nos diz assim, Hebreus 6, 19 e 20, a qual nós temos como âncora da alma, segura e firme. Então, Jesus serve para o quê? Manter nossa alma, ou seja, nosso ser, de forma segura e firme. E que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. Então, Jesus já entrou dando exemplo e dando testemunho. E aqui diz mais, que Jesus foi feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, por quê? Vai haver necessidade de intercessão no futuro? Ou porque o sacerdote representa a humanidade? Esse sacerdote representa a humanidade. Então, Jesus já está assumindo esse papel como sacerdote e sumo sacerdote. E aqui nos fala em Daniel outro aspecto do plano da redenção, relacionado com Jesus e a segunda vinda e a terceira vinda. Diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, como o Filho do Homem. Então, aqui Daniel, né, cita essa passagem, cita essa situação, e Deus, né, nos evangelhos, é explicado que isso está relacionado com a segunda vinda de Jesus. Diz: dirigiu seu ancião de dias, esse ancião de dias que é Deus o Pai, e o fizera chegar até ele.
E foi-lhe dado o que? O domínio, a honra, o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, isso já aconteceu. Né? Jesus já foi para o céu, reivindicou os céus e a terra, e está, né, se aguardando a cumprir o plano da redenção para que ele possa tomar de volta o governo da terra. Então, dirigiu-se a esse ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado aqui, diz, o domínio, e foi-lhe dado, né, o seu domínio, foi dado domínio, honra e reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Então, no final, isso aqui está mostrando como será o futuro. Se você quer conhecer o futuro, seja bem-vindo. Aqui está na palavra de Deus, o futuro. Diz, o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e seu reino tal que não será destruído. Daniel 7, 17, 18 explica um pouco mais, diz assim, e esses grandes sinais ia acontecer grandes sinais. Quais são eles? 4 reis que se vão levantar da terra. Mas os santos do Altíssimo, no final, é quem vão receber o reino, a posição para todo sempre, né? E eles vão governar para todo sempre, e de eternidade em eternidade. Amém? Aqui nos fala também que Daniel 7, 21, 22, que até Jesus voltar na segunda vinda, na terceira vinda, vai haver ainda sistemas de governos, né, que se opõem a Deus. E aqui diz que o sistema principal que se opõe a Deus, a Bíblia chama disso que é um chifre pequeno. Por quê? Porque esse chifre fazia guerra contra os santos. Quem são os santos? A Bíblia diz que são aqueles que guardam o mandamento de Deus e seguem a fé de Jesus. Em Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17. Então fazia guerra contra os santos, prevaleceu ainda contra eles, né? Ia vencer. E aqui diz também, né, que ele ia fazer guerra aos santos, né, e fazer o que mais? Aqui fala que durante esse período onde esse poder, esse chifre pequeno ia estar guerreando contra os santos, ia vir o Messias, né, ia chegar-se ao ancião de dias. Então Jesus foi lá para o céu, reivindicou a terra, e depois ele volta e diz, me dá todo o poder no céu e na terra. Então Jesus diz aqui, veio até o ancião de justiça e fez justiça ao Santo dos Altíssimos. Então Jesus, né, vai sair do lugar santo e ir para o lugar santíssimo. Isso já aconteceu em 1844. Para o quê? Para que houvesse o julgamento. Porque aqui dizendo, quando fez justiça, para fazer justiça tem que haver um julgamento. Aos santos dos Altíssimos, chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, depois desse julgamento, os santos vão possuir o reino. Somos nós. Você quer fazer parte desse grupo? Seja bem-vindo. Deus quer que você participe desse grupo. E Daniel 7, 24, 26 diz assim, e quanto aos 10 chifres, né, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, 10 poderes, 10 povos, né, 10 sistemas. Depois dele se levantará outro, a qual vai ser diferente dos primeiros, vai bater 3 reis. Esse aqui que se levanta e derruba 3 reis é aquele chifre que fazia guerra contra os santos. Daniel 7, né, 24, 25. E aqui explica novamente, ó, ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos altíssimos. Então, fazer guerra aqui contra os santos e vai destruir os santos altíssimos. E vai proferir palavras contra Deus. Ou seja, Deus diz uma coisa e eles vão ensinar outra. E vão cuidar, ou seja, vão ter cuidado em mudar os tempos e a lei. Então, os tempos, o único tempo que existe nos 10 mandamentos é o sábado. É o 4º mandamento. E vai alterar a lei, porque se você vê que esse poder, aqui, chifre pequeno, é o poder papal. Eles criaram o catecismo, ensina as pessoas que têm que guardar domingos e festas, tem que honrar pai e mãe, né? Não matarás, né? Retira o 4º mandamento e dividir o 10º em 2. E ensina isso para as pessoas. Mas a Bíblia diz que ele vai destruir os santos altíssimos, vai cuidar de mudar o tempo, né? Que é o sábado, está relacionado com o sábado, e a leis. E ele, o povo de Deus, vai ser entregue por um tempo e metade de um tempo, que é equivalente a 3 anos e meio, mais ou menos. 3 anos e meio, né? Se fosse acontecer já de forma rápida, já tinha passado. Só que Jesus diz, e a Bíblia mostra aqui, que na verdade esse tempo aqui é o tempo do fim. Então, não pode ser, né, somente 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, né, segue o princípio dia-ano.
Para cada um dia, um ano. São 3 anos e meio, né? 3 anos e meio vai dar 1.260 anos. Porque um ano, lá naquela época, era equivalente a 360 dias. E diz logo também, novamente aqui, repete, ó, que o juízo vai ser estabelecido, né? E aqui diz, no 7, diz que fez justiça aos santos, né? No 7:17 diz que, né? Que faz, né? Que eles recebam o reino. No 7:13 fala, né? Que dirigiu-se de dias, né? E foi dado o quê? O domínio, ou seja, o domínio, o reino é depois que há o julgamento. Então, esse tempo, metade do tempo, acontece antes do julgamento. Quando ele começa esse julgamento, Deus explica em Daniel 8:14, até 2.300 tardes de manhã, o santuário vai ser purificado. Quando o santuário era purificado, o que acontecia? Era feito o julgamento, chamado Dia da Expiação. Isso está na Bíblia, né? Êxodo 16, Dia da Expiação. Então, aqui Daniel, né? 7, 13, 14, nós podemos dizer que Jesus, né? Vinha com as nuvens como um filho do homem. Aqui Daniel viu essa figura, né? Mas não sabia que era Jesus. Ele não tinha essa compreensão. E sim que era chamado de filho do homem. Só que em Mateus 28, 16, 18, Jesus explica isso aqui, que dirigiu-se ao ancião dos dias. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram. Então, Jesus é adorado porque é Deus, só podemos adorar a Deus. Mas alguns duvidaram, né, de que era Jesus, né? Não que devia adorar ou não devia adorar. E chegando-se a Jesus, falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por que Jesus fala isso? Sabe por quê? Porque desde o momento que Adão e Eva, né, Adão passou o governo da terra para Satanás, Satanás ficou governando. É por isso que a Bíblia fala lá em Jó que Satanás estava de rodear a terra. E Deus, né, conversava com Satanás naquela época, da época de Jó, porque Satanás era o representante da terra. Mas quando Jesus morre e vai para o céu, que Jesus disse, né, para Maria Madalena: ó, não me toques, que eu não subi ainda ao Pai. Quando ele sobe ao Pai e volta, e ele explica que é dado todo o poder no céu e na terra, se cumpre isso aqui de Daniel 7, 13, 14. Jesus, né, reivindicou o governo. E foi dado a Jesus o domínio, a honra e o reino de todos os povos e nações. E esse domínio de Jesus vai ser eterno. Mas por que não está vigorando ainda? Porque Jesus disse que teria que ser pregado o evangelho do reino a toda criatura, para que você pudesse tomar sua decisão, para que aí sim vai vir um fim. Então aqui diz, né, Jesus é me dado todo o poder no céu e na terra, porque agora quem nos representa, graças a Deus, graças a nosso Senhor Jesus Cristo, quem é o segundo Adão, quem representa a humanidade é Jesus. Oh, glória, né? Daniel 7, 18, 17, 18 diz que esse poder, né, que fere Jesus e depois, né, persegue os santos, né, vem do quarto animal. Esse quarto animal, se a gente estudar, é o Império Romano. E esse chifre pequeno, né, que depois cresce, é o poder papal, que é descendente do Império Romano. E diz aqui que esses 4 reis vão se levantar, mas no final, o governo dos santos é que vai vigorar. Então, santos junto com Jesus é quem vão governar a terra. Em Apocalipse 13, de 1 a 3, continua o relato desse chifre pequeno, e é chamado agora de besta, né, porque é um animal. E a Bíblia diz que esse animal tem parte, né, dos 4 reinos, né, daqueles 4 animais, que é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E aqui diz, ó, Apocalipse 13, de 1 a 3, que a besta que via era semelhante ao que? Ao leopardo. E seus pés eram como de urso. O urso, na profecia de Daniel, representa a Medo-Pérsia. Então, a parte que sustenta o animal é a Medo-Pérsia. Interessante, né? Ou seja, hoje a Medo-Pérsia é os povos árabes. Então, os povos ali da região do Irã, Iraque, esse povo, né, relacionado com a Medo-Pérsia. E diz que a boca era como de leão. E a boca do animal representa o quê? A fala, representa, né, o poder do rugido, né, como um leão. E é quem é a doutrina, o ensinamento, né, desse animal, vem da Babilônia. É por isso que Deus, quando Deus faz, sai dela, povo meu, de onde? Da Babilônia. Deus não fala para sair da Medo-Pérsia. Porque na Babilônia surge a adoração ao Deus Sol e à deusa Lua.
e ela depois se espalha, né, com Nimrod, né, começa com Nimrod, depois se espalha para o Egito, né, para a Babilônia. Nimrod cria Nínive, né, cria Babel, né, que depois dá origem ao que? A Babilônia. Foi o Nimrod que criou isso, que era descendente de Cã. E aí esse sistema, né, de poder, de falsa adoração, foi criado lá por Nimrod e ele depois se espalhou, né? Começou com Babilônias, né, e depois se espalhou por todos os reinos. E diz que o dragão, né, deu o quê? E diz que a besta também era semelhante ao leopardo. Então, ou seja, a forma física dele era como do leopardo. E que o leopardo é a Grécia. A Grécia deu origem a toda a Europa. E depois, né, vem o Império Romano, que é descendente da Grécia. E nós somos descendentes do Império Romano. Todos os povos europeus, né, que se espalharam, né, na América do Norte, América do Sul, né, Índia, todas as partes do mundo, né, praticamente todo mundo sofreu influência do Império Romano. É por isso que diz aqui que o animal tem a característica, né, do Império Romano e da Grécia. E diz que quem tinha dado poder para esse animal, que é chamado animal terrível, espantoso, em Daniel 7, né, Daniel 8, Daniel 7, principalmente. Quem tinha dado poder é o dragão. Se você vê em Apocalipse 12, de 7 a 9, você vai ver que o dragão é Satanás, ou antiga serpente. Que serpente é essa? Aquela que enganou Satanás. Enganou, na verdade, enganou Eva e fez com que Adão caísse, né? A correção. Então, Satanás é esse dragão, essa antiga serpente ou o diabo. É quem deu poder, né? Trono e grande autoridade para essa besta. Essa besta, ela se forma o quê? Se estabelece no poder papal. Então, o poder papal é sustentado e nesse animal, né, que é o poder papal, a Bíblia chama de chifre pequeno, que está o quê? Sustentado por essa besta, por esse império, né, essa descendência do Império Romano, e está governando todos eles. E quem tem o governo, né, tem trono e autoridade, tem que ser rei. Então, quem é que é rei que recebeu reinado, poder político e religioso? O poder papal. Papas têm essa condição. E diz aqui que o poder papal, que é uma dessas cabeças, e seria ferido de morte, né? O poder papal. E sua chaga mortal, porém, ia ser curada. E toda a terra ia seguir a besta. E aí nós vamos explicar mais detalhes disso aqui agora. Uma história, né? Então, essa ferida de morte aconteceu o quê? Com a Revolução Francesa. Nós vemos que Robespierre, né, foi conduzido, né? Na verdade, começou a Revolução, mas no final matam ele. Ou seja, ele, de fato, não era o mais importante, né? Quem foi o mais importante foi quem surge depois, Napoleão Bonaparte, que era um maçom, grau 33, né? Junto, né, com outros maçons, né? Eles tinham um plano, né, de fazer o quê? Ferir o poder papal. E o Conde Cagliostro, né, foi preso, né, e explicou isso aqui, né? Ele explicou que o papel da maçonaria na Revolução Francesa, então a maçonaria está por detrás desses grandes eventos. E por detrás da maçonaria está o quê? Estão os jesuítas. Os jesuítas, eles controlam as maçonarias no mundo. E os jesuítas, né, foram criados para combater o protestantismo, né? Ou seja, é uma base, né, que está dentro do poder papal e está brigando internamente. Então, a maçonaria, né, tem grupos, né, dois grupos, né, que representam o poder papal. E nós vamos depois explicar um pouco mais. Então, diz aqui que o papel da maçonaria na Revolução Francesa foi confessado pelo Conde Cagliostro, que foi preso pela Inquisição em 1789. Confessou tudo o que sabia para salvar a vida. O que ele disse? O mais notável que ele disse é que os maçons planejavam iniciar uma cadeia de revoluções na Europa. E fizeram. Também declarou que o principal propósito dessas guerras era abolir o papado ou pôr sob controle. Então a Bíblia diz que ele não ia ser abolido, e sim que ia ser ferido, mas o poder dele seria restaurado. Interessante, né? Você vê. Isso aconteceu em 1798. Em 1798 cumpre, né, aquela profecia de Daniel dos 3 anos e meio, né, que é 1260 anos. O poder papal surge
em evidência no ano proximamente do ano 538. Se você soma 1.260 anos, vai dar 1798. Foi quando o imperador Napoleão Bonaparte, né, que viveu de 1769 a 1821, deu ordem, né, a 3 maçons, né, generais maçons, que é o Garibaldi, Cavour e Mazzini. Eles foram lá para prender o Papa Pio VI. E esse Papa foi preso e morreu em 29 de agosto de 1799, cumprindo a profecia que Deus tinha dado, né, da ferida de morte. Então, a Aliança Anticatólica deu o golpe final sob a autoridade do Papa. O Estado Pontifício foi abatido por 3 grandes mestres maçons, Mazzini, Garibaldi e Cavour, depois de uma longa luta política e militar. Então, aí a gente pensa que as guerras, né, não tem nada a ver com a religião, mas eu tenho certeza hoje, depois que eu li livros como O Grande Conflito, recomendo que você lê, da Ellen White, que todas as guerras envolvem religião. E, na verdade, tudo o que está acontecendo está envolvendo religião. O que aconteceu? O poder papal foi ferido, mas não morreu e ia ser restaurado. Como é que ia ser restaurado? Tinha que fazer outra guerra. Então, foi feita a Primeira Guerra Mundial. Nessa Primeira Guerra Mundial, tentaram criar a Liga das Nações, né? E Estados Unidos não aceitou fazer parte dessa Liga das Nações. Né? E aí ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Suscitaram quem? Suscitaram Hitler, né? Suscitaram esse aqui, Benito Mussolini, que criou o fascismo, Hitler criou o nazismo, que são movimentos socialistas, e o socialismo, se você não sabe ainda, vem da esquerda, porque o socialismo surge como uma solução para combater o cristianismo que existia na Europa, combater o modelo de base, né, judaica cristã, que tinha princípios conservadores. Então, Karl Marx, que era um judeu, né, descendente, era um judeu, odiava a Deus, criou, né, um modelo, né, social, né, filosófico social, com a ideia de destruir, né, esse sistema, né, judaico-cristão, e que tinha como base, né, de sustentação econômica o capitalismo. Então, o capitalismo trabalha, né, com os princípios que vêm do livre mercado, né, a liberdade de imprensa, livre mercado, né, a lei da oferta e procura. Então, deram bases também, né, as bases também da liberdade religiosa, a liberdade, né, de expressão e outras coisas. Mas isso vem da base, né, judaico-cristã, que formou a Europa. Então, Karl Marx propõe, né, uma revolução que, na verdade, torna-se uma ditadura e depois o Estado passa a controlar as pessoas, a ponto do Estado tornar-se o quê? Deus. Voltando para o que era no passado, né? Na Babilônia, para o que era no Egito, né? Que o rei, né, e o sacerdote tinha a figura de Deus e passava a controlar até a adoração das pessoas. Isso, quem queria fazer isso era Nimrod no passado. Então, Satanás está tentando conduzir o mundo para um sistema de governo onde o poder papal vai alcançar a união do poder político e religioso novamente que existia no passado. E aí a Bíblia diz, né, que esse poder ia ser restaurado. Então ocorreu a guerra, Benito Mussolini, que criou o fascismo, que as pessoas hoje ficam citando fascismo, sem nem saber o que é. O fascismo é um sistema socialista em que o Estado é tudo, né? Esse Estado tudo controla, né, as pessoas e controla também as empresas que existem naquele lugar. Então hoje, no Brasil, em vários outros países, o Estado está crescendo até ponto de controlar até o que você fala, até o que você pensa. Então, nós já estamos indo num caminho de um sistema político fascista. Ou seja, o sistema político é fascista. E porque ele quer controlar as pessoas, até o que as pessoas, né, fazem, o que as empresas produzem. Né? Então, isso já está implantado de forma clara na China. Então, a China é um regime fascista. É um socialismo onde existe o Estado único, um partido único, e em que eles permitem a existência, né, de empresas, mas eles controlam as empresas, o que produzem, como produzem, quando produzem. E querem fazer isso, que isso também aconteça, né, no Brasil e em outros países. Então, o fascismo está tentando se implantar, né, para que no futuro haja um governo mundial. A ideia do fascismo no futuro
é que esse governo mundial tinha um governante único. Então aqui, Benito Mussolini, junto com Hitler, né, se organizam, né, e Benito Mussolini passa a controlar a Itália, e aí ele assina, em 1929, um tratado aqui, ó, Tratado de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929, onde ele restaura o poder temporal do Papa, e deu, o qual passou a ter domínio da cidade Vaticana, e criou-se o Estado do Vaticano. E aí vem a profecia do Papa Pio XI, né, que começa a restauração da ferida de morte, que Deus tinha falado que ia ser restaurada. Então, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, qual foi a razão? Foi restaurar o poder papal. E aí, Deus fala aqui em Hebreus 7, 25 e 28, que mesmo com todos esses planos aqui, quem vai governar no futuro é Deus. Esse poder papal, ele vai se tornar um governo mundial? Vai, mas ele vai ser destruído. E todos aqueles que o seguirem. Que aqui a Bíblia diz, Hebreus 7, 25 29 a 28, ó, portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, Jesus está vivendo sempre para interceder por mim e por você. Imagine, todo dia a gente pede perdão a Deus, Jesus está ali intercedendo. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, ou seja, Jesus não tem mácula, não tem pecado, separado dos pecadores, né? Feito mais sublime do que os céus, porque é o ser divino. Porque diz que a lei constitui sumo sacerdote a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu Jesus como filho perfeito para sempre. Então, Jesus é nosso representante, nosso intercessor para sempre. Que glória, né? E aqui diz em Salmo 110, 4 a 7, algo justamente a repetição de Jesus. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque era sacerdote e era rei. Então o poder papal quer criar uma contrafação, ou seja, algo parecido com o que Jesus de fato será, ou seja, sacerdote e rei. Então o poder papal quer assumir essas duas figuras, o poder político e o poder religioso. E aqui diz, o Senhor a tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios. Tu tudo encherá de corpos mortos. Então, no futuro, essas pessoas que estão se unindo ao poder papal, que estão fazendo parte desse sistema de governo mundial, que a Bíblia chama de a besta, vão morrer. E a Bíblia diz que vão ser feridos cabeças de muitos países. Vão morrer. Beberá do ribeiro no caminho e por isso exaltará a cabeça. Então, no final, a segunda vinda de Jesus vai ser uma bênção para aqueles que serão salvos, mas para aqueles que rejeitam a Deus, será o quê? Destruição e morte. Então, alguns ficam falando de Jesus só, Jesus paz e amor. Esse Jesus paz e amor é o Jesus da nova era. É o Jesus, né, que o papado prega, que Jesus não faz nada, né? Mas a Bíblia não fala que Jesus é assim, não. Jesus é o Deus de paz, Deus de amor, mas um Deus também de justiça. E um Deus de juízo e um Deus que prometeu que os ímpios não vão continuar na face da terra. E Deus não mente. Então, Naum, de 1:7 a 9, diz, o Senhor é bom. O Senhor é bom mesmo, para quem aceita Ele como Senhor. Ele serve de fortaleza no dia da angústia. Se nós temos angústia, então Deus serve de fortaleza para você. E você aceita Jesus como seu Senhor. Conhece os que confiam nele. Então Deus sabe cada um que confia nele. Com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com seu lugar. Então, Jesus, quando voltar na segunda vinda e na terceira vinda, vai encerrar a confusão. Vai encerrar toda a impiedade. E as trevas perseguirão seus inimigos. Diz aqui, ó, que pensais vós contra o Senhor? Tem muitas pessoas, né? A besta e o poder da besta e aqueles que seguem a besta e o chifre pequeno, que é o poder papal, eles são inimigos de Deus. São inimigos da Bíblia, inimigos de Jesus. Diz aqui, que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. E diz, Deus, Jesus promete aqui que esse poder não se levantará por duas vezes.
Não vai se levantar mais. Eles todos serão destruídos. Que Deus te abençoe, que você possa, né, tomar sua decisão. De lado que você quer estar, porque só tem dois lados. O lado do Rei e Senhor Jesus Cristo, ou o lado de Satanás e suas hostes. Que Deus te dê um bom fim de semana. Já desejo a ti aqui um feliz sábado. Começa quando? Do pôr do sol da sexta ao pôr do sol do sábado. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.